Saudações a todos, eu sou Francisco Egito aqui do curso Aprimora e em parceria com o CBE Júri eu venho lhes trazer uma live muito importante sobre assembleias de condomínios, assembleias em condomínios especiais, condomínios edilícios, né? É um tema jurídico, também é um tema de gestão e é muito interessante. Estamos nesse momento trabalhando bastante com muitas assembleias de condomínios. Já mandei o convite aqui para o CBE Júri entrar com a gente. Daqui a pouco estaremos com o Dr. Sérgio Tajiba e Dr. Francisco Nazaré. Eles que gostam tanto desse tema de assembleias em condomínios e eles que ministram também um curso conosco aqui pelo Aprimora, que começa amanhã, inclusive, falando tudo sobre assembleia de condomínios. Tema muito interessante. Então sejam todos muito bem-vindos desde já, aguardando aqui os nossos participantes entrarem para podermos explorar melhor aí esse evento e debater e conversar bacana. Bom, dando boas-vindas aí a todos, Silvio Poli, Braga, Augusto Ferreira, sejam todos bem-vindos, Abdala. Bom, daqui a pouco teremos aí nossos advogados falando sobre os aspectos jurídicos das assembleias de condomínio e também um olhar administrativo, um olhar um pouco político também, né, que é bem interessante. Estamos no mês de assembleia de condomínios, né, início de ano, geralmente é quando os condomínios promovem suas assembleias para eleição de síndico, aprovação de contas, né, deliberação sobre o orçamento fiscal do condomínio para aquele exercício. Então é o tema do momento. E tivemos também recentemente a lei das assembleias permanentes, né, em sessão permanente, e as assembleias virtuais, ou melhor, eletrônicas. Dando um abraço aqui para a Janildo Malta, entrou agora conosco. Doutor Sérgio Tajiba, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. Boa noite, Jonildo. Jonildo, a gente sabe que o Jonildo está no evento porque o evento é bom. Isso é bom. E boa noite demais amigos que estão aí acompanhando a gente. Aguardando aqui nosso mestre Francisco Nazaré, daqui a pouco ele está na sala. Deixando um abraço para todos aqui presentes. Ô Sérgio, o tema do momento, né? A gente está aí em março, abril. Muita assembleia de condomínio, doutor? Muita assembleia de condomínio. Só em março foram 16, abril já tem mais 7. Como é que está a sua artilharia de assembleias aí? Você anotava aí ano a ano. Acho que esse ano você bate recorde. Continua anotando. Fiz agora, semana passada, fiz a 132. Quando chegar a assembleia de número 200, tá? Você manda para eu fazer outra menção rosa no Aprimora aí. O segundo prêmio, né? Segundo prêmio. Dessa vez eu vou fazer uma placa. Vou fazer uma placa. Faremos uma placa aí para todos. E vai ganhar em breve uma placa dessa, a Marisa Dreis. Marisa Dreis só esse ano já deve ter feito umas 30. É verdade. Eu só vejo vocês indo e voltando de assembleias que realmente haja amor, né? Abnegação e dedicação para esse trabalho poder acontecer. Mas fala um pouquinho por que esse momento está tão importante, né? Para as assembleias. Bem, a gente está vivendo agora a transição que desfaz a transição, né? A gente saiu muito abruptamente de um momento de assembleias físicas para assembleias virtuais, né? A gente saiu daquele momento de assembleias físicas em que a assembleia virtual era um futuro distante, era uma coisa inimaginável, dependendo do condomínio era tabu. Dependendo do condomínio, é tabu até hoje, não se faz assembleia virtual. Tem condomínios que não fizeram assembleia virtual e passaram incólumes a assembleia virtual durante a pandemia, né? E agora, com o novo normal, vamos dizer assim, né? Niterói, por exemplo, já liberou o uso de máscara, tem lugares fechados. A gente está desvirtualizando os ambientes assembleários, né? Só que, desse período, a gente tirou uma experiência muito grande, né? A gente conseguiu fazer assembleias virtuais mesmo sem regulamentação legal. Em algumas hipóteses, fizemos até assembleias permanentes sem alguma regulamentação legal. E agora, no apagar das luzes, né, da pandemia, vamos colocar muito entre aspas, no apagar das luzes da pandemia, pelo menos no apagar das luzes legislativo, vem essa maravilha, que foi a Lei 14.309, né, regulamentando as assembleias permanentes e assembleias virtuais. É o assunto do momento, não porque março acabou, né, porque 90% das assembleias são em março, 5% em janeiro, um pouco em abril, né, e o resto diluído durante o ano. Né. São um assunto do momento
porque são instrumentos novos que facilitam muito o procedimento, mas que ainda não são 100% seguros. Tá? E por que eles não são 100% seguros? Porque eles vieram com uma regulamentação legislativa diferente, pelo menos aqui em Niterói, do que a gente praticava. Né? A gente vai comentar quando o Francisco entrar, né? Por exemplo, a questão da Assembleia Permanente, ela veio de uma forma diversa da que nós fazíamos. Né? Antes da lei, a Assembleia Permanente era feita com você coletando os votos em lista, por exemplo. Né? Você deixava a Assembleia aberta por um tempo indeterminado, ou melhor, até determinado, a gente sempre recomendou no máximo 30 dias. Né? Os votos eram coletados em lista e, ao final desse prazo, a mesa se reunia. Veja, a Assembleia não era reinstalada. A Assembleia continuava instalada durante todo aquele tempo. A mesa só se reunia para computar os votos, consolidar e declarar o resultado. Com essa lei nova, a Assembleia tem que ficar se reunindo periodicamente até atingir o resultado. Você pode escolher se reunir daqui a 60 dias. Né? O Francisco acabou de me mandar uma mensagem dizendo que não está conseguindo entrar. Tá? Tenta assessorar ele, Francisco. Cecília, dá uma ajuda? Ele está no Instagram já? Deixa eu abrir aqui o WhatsApp para falar com ele. Eu não estou vendo ele aqui no Instagram. Diz para ele que ele tem que entrar pelo celular, né? Não pode sim, ser. é verdade. Vou tentar falar com ele aqui. No celular. Bom, mandei mensagem aqui, acho que a Cecília vai tentar conversar com ele lá pelo grupo. Então, com o advento aí da lei 14.309, 14.309. E aí ela trouxe realmente essa necessidade, talvez um pouco burocrática. Aqui é curso underline aprimora, né? Isso. E aí houve um procedimento em tese burocrático, tá? Na prática até muito burocrático, você tem que ficar reinstalando a Assembleia periodicamente. Né? A lei, pelo menos, foi mais permissiva, ela deu um prazo máximo de 90 dias para ela ser encerrada. Só que ali ela me traz, na minha concepção muito particular, e independentemente dessas observações, fica aqui os parabéns para o Marcelo Borges, que é a mente jurídica por trás da lei, que é uma lei assim, essencial, chegou até muito tarde. Né? Então a gente deve aos esforços do Marcelo, uma mente engenhosa, a gente tirar esse atraso legislativo. Né? Claro que os legisladores também, mas a mente por trás do legislador é o Marcelo. Né? Então merece aqui nosso registro e nosso agradecimento. Né? Mas a lei menciona a Assembleia sendo reinstalada. Só que a noção de reinstalação da Assembleia, em ocasiões diferentes, ela menciona sessão em segmento e menciona reinstalação. Só que isso dá para a gente uma noção de Assembleia suspensa e não de Assembleia permanente. A noção de permanente é que ela permaneça aberta, ainda que os votos possam ser coletados em lista. Mas quando a lei menciona os termos, né, sessão em segmento e reinstalação, isso já me traz uma noção de que a gente possa estar trabalhando com uma noção não de Assembleia permanente, mas de Assembleia suspensa e reinstalada. Né? O Caio Mário da Silva Pereira, que é o autor da Lei de Condomínios, de 1964, já menciona no livro dele a possibilidade da Assembleia permanente e da Assembleia suspensa, né? Suspensa e reinstalada, como hipóteses diferentes, até mesmo no mesmo parágrafo. Né? Então, mas também não define, ele deixa no ar o que seria cada coisa. Né? Então, me parece, por uma análise muito particular minha, que talvez a lei, ao mencionar a Assembleia Permanente, esteja tratando de uma Assembleia suspensa e sucessivamente reinstalada, que também não tem problema absolutamente nenhum. Né? Então, tem a questão da Assembleia eletrônica, agora não pode mais falar virtual, gente, o termo técnico é Assembleia eletrônica, que, aliás, muito feliz o termo. Isso, eu te falar, eu concordo até com a relatoria do Kim Kataguiri, né, ele que recebeu o projeto na Câmara, e quando o Marcelo me falou
Na verdade, existia um projeto de lei de uma não sei se era senadora, enfim, ó, parlamentar, acho que Isso, Soraya. Soraya Tronic. Isso, Soraya Tronic. isso. E esse projeto, ele falava apenas das assembleias de sessão permanente. E aí houve uma alteração, tá? Houve uma alteração, um substitutivo apresentado aí pelo Marcelo, né? Pela BAD, pela BIC de São Paulo, doutora Moira, eles fizeram um estudo. E aí, na relatoria do deputado Kim, ele sugeriu esse termo eletrônico, e eu concordo com ele. No olhar lá no vernáculo, você vê que virtual é aquilo que não é real, aquilo que é potencial, aquilo que não é presente, né? Algo factível, algo ainda distante. E o eletrônico casa melhor com os meios, né? Em que estamos utilizando. Eu não sei ao certo o conceito de eletrônico, o conceito de digital, mas realmente o virtual era muito utilizado, mas de fato acho que juridicamente não é o termo correto, até porque existe a questão do presencial, né? E do telepresencial, que vale a questão da interação imediata. Nós estamos aqui telepresenciais. Eu posso mandar uma proposta, você pode aceitar e a gente pode celebrar um contrato aqui. Isso já desde o Código de 16, né? O conceito do presencial lá de Bevilacqua e tal. Então, assim, é bom dar uma ajustada nesses nomes, mas vou te interromper, Sérgio. Não, mas é isso. Você mencionou exatamente o que eu ia mencionar. O termo eletrônico é muito mais propício, né, do que o virtual. O virtual realmente dá uma noção de que algo não existe, né? Quando até mesmo por uma noção legislativa, né, a noção de contato eletrônico traduz a noção de presença, né? Legalmente, nós estamos entre presentes. É como se eu estivesse aí no seu escritório ou se você estivesse aqui no meu, né? Então, a noção de virtual traz uma noção de artificialidade que não combina com a substância do ato, porque está todo mundo ali debatendo, até mais efusivamente do que na assembleia física, porque quando você está de longe no telefone é mais fácil ser um pouco mais valente, né? Então, às vezes, você consegue até debater de uma forma mais efusiva no eletrônico e talvez as emoções acabem se aflorando ainda mais no eletrônico, porque também não é aquela coisa do físico, você consegue interpretar a posição da pessoa, o tom de voz dela, o semblante quando ela fala. Então, isso leva muitas vezes a erros de interpretação que podem degringolar a tua assembleia para um final ruim, né? Ou para um meio ruim, ou um episódio ruim, né? Então, o termo eletrônico acho que veio para moralizar, vamos dizer assim, tecnicamente o procedimento. Tá? Realmente, quando a gente fala em eletrônico, ele acaba fazendo com que a gente se remeta ao meio em si do ato. E quando a gente fala de virtual, a gente está falando mais da substância dele, a gente está falando mais da natureza dele em si. Então, realmente não combina. Então, o termo eletrônico foi uma escolha perfeita. O projeto de lei, na verdade, surgiu, ele veio, né, de um projeto. A lei saiu de um projeto de lei muito ruim, tá? É um projeto de lei muito bem intencionado, o projeto de lei original, mas ele era muito ruim, porque ele originalmente não previa assembleia virtual, né? Dizia-se que era o projeto de lei da assembleia virtual, mas não previa assembleia virtual numa hipótese muito ruim, era assembleia permanente virtual, porque na verdade, se o quórum não fosse batido, você podia continuar a assembleia num segmento eletrônico, né? E aí podia deixar a assembleia aberta por um tempo indeterminado. Então era muito complexo o projeto de lei original, mais atrapalhava do que ajudava, né? Ele não vinha para explicar, ele vinha para confundir, como dizia a Chacrinha, né? Então, no final das contas, o substitutivo da Câmara, do deputado Kim, no final das contas foi um substitutivo salvador e realmente trouxe muito mais facilidade do que dificuldade. O projeto de lei tem, evidentemente, alguns pontos que levam a gente a questionar certos aspectos do procedimento, mas nada que comprometa a alteração legislativa e nada que tire o mérito da alteração legislativa. Continua sendo um projeto de lei importantíssimo para o direito brasileiro. Excelente. Bom, o Nazaré não conseguiu entrar ainda, estou tentando teclar com ele aqui, mandar mensagem, né? Mas a gente pode adiantar um pouco. Teremos aqui um curso sobre assembleias, né, em condomínios. Esse curso sempre foi muito procurado, nós já tivemos quase 70 alunos aí em sala de aula. E você que já nas instituições aí fora, no Secov, tem experiência de assembleia, o Nazaré também, 30 anos. O que é abordado, né,
o que o curso pode trazer para quem está procurando essa temática, né? Deixa eu dar um abraço para a doutora Vanise, lá de Volta Redonda, que entrou aí. Ah, Vanise, Vanise é um amor, adoro a Vanise. Vanise, um beijo para você. Você é sensacional. Gosto muito de você. Sua presença aqui também engrandece muito o nosso evento. Então, meus amigos, o curso ele visa trazer para a gente uma base teórica mínima do que é uma assembleia, como a assembleia funciona, por que a assembleia é a assembleia, mas ela tenta conciliar essa parte teórica básica que a gente precisa aprender para saber de onde ela veio e para onde ela vai, né, com a parte prática do dia a dia, né? Eu conto as minhas assembleias, eu fiz agora, na semana passada, a Assembleia 132, mas o Francisco tem mais de 1000 assembleias feitas, né? E tem muita história. O Francisco tem uma vivência de assembleia. Quem conheceu o Francisco há 2 anos atrás, Francisco Nazaré, né? Quem conheceu o Francisco Nazaré há 2 anos atrás, sabe que ele tinha uma postura muito mais combativa, né? Que Francisco até o Egito chamava de modo assembleia, né? Então, realmente tem uma vivência muito grande. A gente procura trazer a nossa vivência dos casos de assembleia para o curso, mostrar como que uma assembleia pode ser feita, como você abre uma assembleia, como você desenvolve uma assembleia, como você encerra uma assembleia, como você se comporta numa assembleia quando existe um ponto que para você pode parecer sem saída, né? Então a gente busca englobar todos esses momentos desde o início até o final da assembleia, desde a convocação, tá, até o encerramento dela, para tentar preparar os nossos colegas que vão fazer o curso com a gente, preparar os nossos colegas, né, para que eles consigam chegar numa assembleia melhor preparados, né? Eu tenho... O Luiz Arechavalho, ele falava que a assembleia se ganha de véspera, justamente na preparação, elaboração do edital. Concorda com isso? Isso aí. Olha, eu concordo com o Luiz em parte, porque cada vez mais eu vejo que uma assembleia bem preparada ajuda. Se você preparar bem o edital de convocação, isso é importante. Se você preparar bem a ordem do dia, deixar a ordem do dia bem redigida, isso é importante. Porém, cada vez mais a gente vê que, no final das contas, o que importa é a política. Tá? Infelizmente, a maioria ainda é uma força dominante na Assembleia. Tá? Então, de nada adianta você ter um edital bem feito, um edital bem preparado, se você não chega bem preparado na Assembleia em termos de maioria. Tá? Isso quer dizer que a gente ensina vocês a fazer manobras para conseguir a maioria? De forma alguma, porque isso não tem como conseguir. Isso é uma questão mais política do que técnica. Né? E a gente sempre menciona isso. A Assembleia, no final das contas, se resolve no voto. Tá? Mas a gente ensina vocês a entenderem as suas convenções, a gente ensina vocês a, se for o caso, elaborarem um edital de convocação visando o segmento da norma para evitar abusos. Né? Então, por exemplo, nós já vimos um caso em que um síndico, num condomínio muito grande, sempre ganhava as eleições porque ele chegava no condomínio com 70 procurações, né? E isso foi resolvido numa assembleia, né? Não foi nem de caso no curso, porque foi muito anterior. Nós vimos um caso numa assembleia que um presidente chegou na assembleia, olhou a convenção e dizia que cada condômino só pode portar uma procuração. O que o presidente fez? Anulou 69 procurações daquele síndico. E aí o que aconteceu? O síndico perdeu. Né? Muito embora os votos em contrário, eu acho que o Francisco até interveio nessa assembleia, né? E no final das contas, o outro candidato ganhou, né? E esse síndico perdeu e nunca mais retornou ao condomínio. O Francisco Nazaré, acho que está chegando aí. Estou vendo uma pontinha na cabeça dele. Será que é ele? Não, eu mandei mensagem para o CBEPJ. Deixa eu ver se o Nazaré não consegui ver ele aqui. Essa aqui é a Cecília. O Nazaré entrou no Instagram. Não sei. Eu tenho a impressão de que ele está tentando entrar pelo computador, mas só tem como entrar pelo celular mesmo. Eu liguei para ele agora, mas não tive sucesso. Entendi, ele deve estar tentando entrar. A gente já participou de outras lives, assim, ele deve estar com alguma intercorrência no telefone. Né? Então... Você tocou
Muito interessante. Porque, o advogado típico, ele entende a Assembleia apenas tão somente como um ato jurídico, né? Que você pratica lá determinadas questões próprias do direito para conservar, modificar, extinguir direitos, enfim. A Assembleia seria o local de exteriorização dos direitos de propriedade, né? Onde você opina, onde você vota, onde você delibera, enfim. Só que a Assembleia ela tem esse viés político, não que alguém está ali defendendo bandeiras, né, de como gerenciar de tal ou qual forma, mas político no sentido de polis, no sentido de interesse coletivo, de confronto com interesses individuais, na questão de formação de grupos, né, enfim, grupos sociais. Eu acho que seria mais esse olhar, né? Sim, sim. Condomínio, como você mesmo diz, Francisco, é um organismo vivo, né? E é um organismo pulsante. Eu, por acaso, no evento de lançamento da pós em Direito Condominial, eu espontaneamente soltei uma expressão que a Gracília gostou muito, a Gracília Portela gostou muito, e no final das contas eu percebi que faz muito sentido, né? No condomínio, o síndico é o cérebro e a assembleia é o coração, né? Então, é ali que, naquele organismo vivo, todos os sentimentos, talvez mais guardados, se afloram, né? E, em razão dessa confusão, você precisa ter alguém que tenha razão ali no meio, né? A gente tenta buscar instruir todos os nossos colegas que fazem o curso com a gente para que um pouco da razão que a gente tenta passar prevaleça. Muito embora a gente saiba que em assembleia, quando a bomba explode, é muito difícil se manter de cabeça fria, é muito difícil se manter quieto, né? Até eu, como advogado, às vezes, quando a bomba explode, não tem nada a ver com o condomínio, estou ali só como advogado, às vezes perco um pouco da razão, né? Eu já tive que gritar com uma advogada numa assembleia, porque ela disse que eu, como advogado do condomínio, estava lá para atrapalhar a assembleia, para atrapalhar o condomínio, né? E aí não queria ter feito aquilo, mas tive que levantar o tom de voz para ela e contar: que é isso, doutor? Isso é um absurdo. A senhora está falando com um colega que está aqui trabalhando, tá? A senhora pode sustentar recurso na tribuna, minha tribuna é essa, minha tribuna é aqui, o meu tribunal é aqui, né? Então, falta muita noção ainda, principalmente dos advogados, de que a participação de um advogado na Assembleia, às vezes, é essencial para garantir a legalidade do ato, para garantir que ele não se perca. Só que muita gente vê a presença do advogado, também, principalmente, como um fator surpresa, né? Eu estou cansado de chegar em assembleia com o cliente e chegar aquela senhorinha idosa e falar: fulano veio com advogado particular, né? Eu não sei nem o que é um advogado particular, porque o advogado público, imagina, você levar um procurador do Estado para te defender, não tem nem como, né? Né? Então, assim, quanto menos intervenção, às vezes, nossa, até melhor, porque a presença do advogado causa esse espanto. Eu fiz uma assembleia com o Marcelo Funes, né, inclusive na semana passada, que foi muito exitosa, né? E tinha um advogado do condomínio que também não entendia a nossa presença ali. Foi um pouco complicado, porque no final das contas o Marcelo teve que levantar um pouco o tom de voz para o colega, mas no final das contas as coisas se resolveram, né? Mas a assembleia é isso. Enquanto você trabalhar com base no caos, tem que ter alguém que tenha um pouco de conhecimento sobre como aquilo funciona para tentar chamar os outros para a razão, né? E a gente tenta, com o conhecimento que a gente tenta passar aqui, né, ajudar nossos colegas a fazerem isso também. É verdade, meu amigo. Então a gente tem aí, além da acepção jurídica, que ela é muito, muito importante, né? Nós temos uma acepção política, nós temos uma acepção também administrativa, né, dessas assembleias. E aí, hoje, nós estamos em momentos de assembleia de condôminos, né? Muitas eleições, muitas assembleias para eleger lá o corpo diretivo, o síndico, o mandatário máximo lá do condomínio. E veja, a assembleia é tão interessante que ela começa lá no artigo 1347 com a eleição do síndico. O mandatário máximo do síndico é eleito dentro de uma assembleia de condomínio. Daí a sua importância questão, como é local da prática de atos, né, que vão deliberar sobre o destino desse condomínio, né? Então ela é tão importante que ela imbui o síndico de poderes. Você quer arriscar falar alguma coisa sobre as assembleias de modo eletrônico, né, que foram aprovadas?
Qual a importância disso, Sérgio? Você acha que o instrumento jurídico que veio para ficar, ou o modo tradicional, ele não vai ser substituído, ambos vão conviver? Qual a sua opinião sobre as assembleias aí eletrônicas? Veja, a lei com as regulamentações sobre a Assembleia Eletrônica, eu vou até abrir aqui, tá? Ela é muito boa. Tá? Ela se preocupa essencialmente, tá, com a preservação dos direitos de voz, debate e voto do condômino na Assembleia. A gente acha, às vezes, que a lei é muito seca, mas quando a gente começa a conhecer mais a lei, conhecer mais o que a gente está trabalhando, a gente acaba conseguindo inferir que às vezes um incisozinho pequeno que diz pouca coisa, no final das contas quer dizer muito mais, né? Então, veja, quando a lei diz que na Assembleia Eletrônica tem que ser preservados os direitos de voz, debate e voto do condômino, ele já exclui a famosa Assembleia drive-thru, ou a famosa Assembleia feita pré-pronta, por exemplo, da incorporadora, em que você só entra com o seu login para votar e a Assembleia dura 5, 6, 7 dias. Né? Então, veja, o que ela quer dizer aqui? A Assembleia Eletrônica tem que ser uma reprodução eletrônica do que seria uma Assembleia física. Veja que interessante. O jogo do debate, do argumento de ideias, o direito de você se expor, se expressar, mudar a opinião de alguém e com a interação. Seria isso, né? E não é uma... Como é que se chama? FAQ, não. Quando você coleta lá algumas informações, esqueci o nome que se dá. Você preenche um questionário ali, alguma coisa que você não tem interação, né? Esse intercâmbio de ideias, enfim. A Assembleia ela tem esse dinamismo, ainda que você consiga torná-la, continuar ela em outro momento, que seria a Assembleia em sessão permanente, desde que esteja edital e que tenha lá os requisitos, né? Sim. E veja também que é interessante. Aí esse já é um ponto que talvez a gente tenha problemas. Tá? O parágrafo 3º do artigo 1354-A, que é o novo artigo 1354-A do Código, diz que a ata será lavrada de forma eletrônica. A ata da Assembleia Eletrônica será lavrada de forma eletrônica. Só que isso talvez crie um grande problema. Por quê? Porque a medida provisória 2220 determina que o único meio de assinatura reconhecido como lícito pelo direito brasileiro é o da infraestrutura de chaves públicas, que é daquele certificado digital que o condomínio tem. Só que aí, no caso, teria que ser da pessoa que preside e da pessoa que secretaria. Se o presidente e o secretário forem advogados, não tem problema, porque todos nós temos o nosso token, né, que faz assinatura digital para a gente assinar as petições, serve também para a ata da Assembleia Geral. Tá? Só que o cidadão médio, até um engenheiro, um médico, não costumam ter esse tipo de instrumento porque não usam. Né? Talvez o médico agora esteja até mais usando por causa dos receituários digitais, né? Mas ultimamente é muito difícil você ver algum tipo de profissional que tenha o token com assinatura digital. Só que aí a própria lei facilita, dizendo que normas complementares às assembleias eletrônicas poderão ser previstas no regimento interno do condomínio. E aí, em tese, você poderia incluir no regimento interno um meio alternativo de assinatura, como, por exemplo, DocuSign ou outros sites de assinatura digital? Sim, e a própria lei permite isso. A lei permite que os particulares convencionem meios de assinatura digital e esses meios de assinatura digital entre as partes fazem efeito. Então, se o regimento interno do condomínio disser que eu posso assinar uma ata pelo DocuSign e enviar para registro um cartório de títulos e documentos é permitido, maravilha. Só que isso aí já abre discussão para outros pontos. Por exemplo, em assembleia física, já recebi muita procuração assinada por DocuSign. Só que o DocuSign, por exemplo, eu estou usando o DocuSign como um exemplo, tá? Mas isso vai para qualquer outro tipo de assinatura. Eu não estou desmerecendo o DocuSign, que eu acho uma ferramenta incrível. Tá? Só que o DocuSign não está reconhecido na Convenção do Condomínio, por exemplo, como um meio pelo qual eu posso recepcionar procurações assinadas eletronicamente. E a única procuração que a lei, eletronicamente assinada, que a lei exige que eu aceite, é da infraestrutura de chaves públicas. No DocuSign, eu não sei quem assinou. Tá? Eu posso ter criado um e-mail aleatório dizendo que é daquela pessoa e, posteriormente, assinar digitalmente aquele documento, aquela procuração, por exemplo, através daquele e-mail.
né? Então, isso gera, de certa forma, uma certa insegurança jurídica. Tá? Então, talvez prever um modo de assinatura de ata talvez faça com que os condôminos possam se valer desse meio de assinatura de ata para assinar procurações também. E aí talvez a gente tenha um desdobramento, até jurisprudencial, ou talvez até doutrinário, porque deve ter algum jurista que vai defender isso, e é uma opinião extremamente válida e coerente, né? Tendo um desdobramento sobre procurações eletrônicas, inclusive em assembleias físicas, né? Então, realmente, a Assembleia Eletrônica veio para ficar, a pandemia já mostrou isso, mas talvez a lei venha para trazer mudanças que a gente não imagina, mas mudanças que venham para o bem. Né? Porque tudo que a jurisprudência resolve em condomínio, para o advogado condominialista, é maravilhoso, porque é menos um problema para você lidar. Né? Tem colegas que gostam de... Ponto interessante que a lei dispõe. A lei 14.309 traz algumas modificações, mas, via de regra, os dispositivos de condomínio, de assembleia, estão previstos no Código Civil. Mas existe um espaço, uma margem de conformação e de construção que o jurista deve se atentar, que o advogado deve se atentar, para preencher, quer pelo regimento interno, que a própria lei já prevê, como pelo edital, e também pelos usos e costumes, né? No artigo 4 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, existe lá para o magistrado a possibilidade de aplicar e reconhecer os usos e costumes na interpretação e na interpretação do direito. Então, a gente entende que existe um espaço muito grande para isso, né? Nós já buscamos essas ferramentas, principalmente da Lei de Sociedade por Ações, salvo engano, artigo 176, 178, não, 200, agora eu não me recordo. É quando você tem a figura do presidente de mesa, a figura do secretário, talvez a primeira convocação, a segunda convocação, são ferramentas que foram incorporadas ao mundo condominial, que vieram de outras áreas. E os usos e costumes também consagram certas práticas, né? Por exemplo, Sim. em Niterói, primeiro item de pauta é quase uma regra que você tem a leitura e aprovação data anterior. Aprovação data anterior. No Rio de Janeiro você já não tem leitura e aprovação data anterior. Sim. E é 14 do outro lado da Bahia, né? Então, ou seja, o uso e costume, ele também tem a ferramenta local. O que eu quero dizer é, a lei dispõe, né, sobre uma série de garantias para você ter o seu exercício do direito de propriedade numa assembleia, mas existe ali uma margem para você construir, quer pelo edital bem convocado, como pelo regimento interno, em que você vai disciplinar uma série de questões relativas aos procedimentos, ou como chama o Feijó, no artigo publicado lá pelo Migalhas, a ritualística condominial, né? Uhum. Sim, veja que interessante. Você mencionou essa questão do presidente, que a gente tirava da Lei de Sociedade por Ações, e a Lei 14.309 é a primeira lei que menciona expressamente a figura do presidente numa Assembleia Geral Condominial. Tá? Isso depois de quase 100 anos de regulamentação jurídica de condomínio edilício no ordenamento brasileiro, tá? No ordenamento genuinamente brasileiro, que até 1917 a gente aplicava a legislação portuguesa, né? Então, há quase 100 anos a gente tem regulamentação de condomínio edilício, a gente tem a previsão de assembleias gerais, mas mesmo assim nunca foi mencionada a figura do presidente, né? E esse silêncio legislativo sempre foi interpretado pelos juristas, inclusive nas orientações do Sindicato dos Condomínios do Rio, que é o Secov, talvez um monstro, na melhor das acepções, né? Um gigante do mercado condominial, que defende os condomínios, que é o sindicato deles, né? A orientação dele sempre foi no sentido de que a Assembleia nunca foi regulamentada em lei, porque cada condomínio tem sua realidade, né? Mas a figura do presidente é comum a toda a Assembleia. A figura do presidente é essencial, porque alguém tem que conduzir aquele organismo vivo, né? Mas, por exemplo, eu tenho condomínios em que você tem primeiro e segundo secretário numa Assembleia, além do presidente. Eu conheço condomínio em que o presidente secretaria também, porque é muito pequeno. Então, se você pegar presidente e secretário, sobra uma pessoa no plenário, né? Então, a lei veio realmente para esclarecer muitas coisas, né? Ainda que nos pequenos detalhes ela mostre isso, e que nesses pequenos detalhes ela não seja muito explícita, para quem está um senso um pouco mais apurado, por trabalhar todo dia com condomínio, a gente consegue extrair dali coisas muito interessantes. É verdade.
Então, a gente já consegue, nesse curso, dar uma abordagem nas assembleias eletrônicas, né, em sessão permanente, e quais outros tópicos que o síndico vai poder ter ali, o administrador de condomínios, o advogado, que eles vão poder olhar, que são tópicos que são instrumentais, que ele vai aplicar no cotidiano. O que é importante que Então, pode abordar sobre as assembleias? então, a gente começa no nosso... Eu estou com os slides aqui para poder acompanhar, né? Deixa eu só regular aqui a ligação. Então, a gente começa primeiro trabalhando qual é a legislação aplicável em termos de condomínio de início. Isso é essencial para a gente poder trabalhar, porque a gente tem esse conflito legislativo muito grande da Lei 4591 de 64 e do Código Civil em matéria de condomínio simultaneamente vigentes, né? E aí é até muito engraçado, porque no Rio de Janeiro existe uma corrente majoritária que defende que a lei de condomínios coexiste com o Código Civil e que o Código Civil prevalece havendo algum tipo de conflito, né? Inclusive, o Luiz Arechavala tem uma teoria maravilhosa para justificar que esse entendimento é o correto. Agora, você vai em São Paulo o entendimento é outro. Em São Paulo, o entendimento dos tribunais é de que a Lei 4591 foi revogada. Então, que você só aplica o Código Civil, né? Então, a gente já começa trabalhando esse ponto para que o colega que vai fazer o curso com a gente não chegue numa assembleia completamente perdido quanto à legislação aplicar, porque alguma hora você vai ter que invocar algum artigo de lei. E aí você vai ter que invocar com certa propriedade, né? Uma coisa muito interessante também é a diferenciação que a gente faz entre assembleia e sessão assemblear, porque a assembleia é o órgão do condomínio, e não a sessão na qual você está deliberando. Quando você se reúne ali, aquilo não é a Assembleia Geral, aquilo é uma sessão do órgão Assembleia. A Assembleia é um órgão permanente, ele vai existir sempre, só que ele vai se reunir em sessões temporárias, né? A gente passa por uma diferenciação entre as modalidades de assembleia, que são as de instalação, as ordinárias e as extraordinárias. Passa também nessa divergência que tem sobre a suposta assembleia especial, que está na Lei 4591 e não está no Código Civil, mas que é aquela assembleia que ninguém quer participar, porque é aquela assembleia que você convoca no caso de haver um sinistro que destrua parte da edificação ou toda ela, então melhor nem entrar no ponto para não chamar o azar, né? A gente trabalha muito a questão das procurações, quem são os membros da Assembleia. É muito comum a pessoa... Opa! Só finalizar aqui. Até 8 agora não tem como. Eu tive que entrar pelo perfil, eu tive que entrar pelo Instagram da empresa. O meu perfil tá bloqueado para esse evento, não sei por quê. Puxa vida. No Cresce aconteceu isso uma vez, alguém não estava seguindo o Cresce não estava seguindo, não conseguiu entrar. E aí a gente perdeu uma... Não, mas aparece o Aprimora como eu seguindo. Aí eu acesso o Aprimora, ele nem aparece na pesquisa. Caraca, que doideira. Mas aparece eu seguindo o Aprimora. Eu sempre assistia tudo do Aprimora. Não consigo mexer aqui agora não. Depois eu vou olhar que barulho é esse aí. Eu entrei com a empresa. Boa noite, gente. E aí, por exemplo, boa noite, meu padrinho. Uma coisa muito interessante na Assembleia é a confusão do termo condômino. Porque muito morador se acha condômino, quando na verdade não é, né? Então, a gente trabalha essa questão também de quem é o membro da Assembleia, sobre qual ótica ele é membro da Assembleia. A gente tem um roteiro de procedimentos sobre como fazer a Assembleia, desde a convocação até o encerramento, como a gente mencionou antes, né? E depois a gente trabalha a questão dos quórums, onde um ponto muito interessante é explicar para o aluno que a convenção pode estabelecer quórums diferentes da lei, tá? Desde que eles não fraudem a lei, né? Então, um quórum elevado que eu tenho para garantir uma segurança jurídica, por exemplo, para a realização de uma obra voluntária, que eu preciso de 2/3 dos condôminos, né? Eu posso estabelecer um quórum maior, posso estabelecer um quórum de unanimidade, mas eu não posso estabelecer um quórum inferior, porque o quórum é um mecanismo de segurança. Se o mecanismo de segurança legal chega e diz o seguinte, eu preciso de no mínimo 2/3, nada impede que você reforce essa segurança legal. Tá? E aí estabeleça um quórum um pouco superior para a realização daquela intervenção, né? O mesmo vale ao contrário, para a convocação de 1/4 dos condôminos da Assembleia Geral. Ali, ele não é um mecanismo de segurança. Ali, ele é um mecanismo que visa facilitar a participação dos condôminos no ambiente da administração condominial. Então, ali, a convenção pode até estabelecer um quórum inferior. Tá? Então, vejam que é muito interessante, né, essa questão dos quórums. E nosso curso, aí, dividido em 12 horas, visa trabalhar isso. E, no final, sobrando tempo,
né? Ou se não sobrar, a gente sempre dá uma palhinha extra, a gente tenta fazer uma assembleia simulada, que acaba ficando muito interessante. Nazaré, estamos num momento de desafios aí no mundo condominial, muita assembleia de condomínio, temos a lei também de assembleias em sessão permanente, eletrônicas, né? Condomínio elegendo síndico. Fala um pouquinho para a gente da importância da assembleia nos seus 30 anos aí de experiência, 35 anos condominial. Boa noite a todos, desculpa pela demora, um problema aí de BIOS, né? Mas conseguimos entrar. Gente, eu sempre falo o seguinte, a Assembleia é quase que 100% de uma administração condominial. Uma Assembleia mal feita, você gera obrigações que não existem, concede direitos que não vão conseguir reivindicar na justiça, além de poder gerar conflitos durante a Assembleia. O que a gente vê normalmente, e que eu acho uma grande besteira, é as convenções constarem a obrigatoriedade do condômino ser o presidente. Que muitas das vezes o condômino ele não está preparado para presidir. E a administradora fornece apenas o secretário, né? Que normalmente não tem vedação do secretário ser condômino em algumas convenções. Mas todas elas dizem que o presidente tem que ser condômino. E isso era feito com o condomínio, era tratado com um boteco de fundo de quintal, que ao menos precisava de um contador. Hoje não mais. Hoje os condomínios são grandes empresas, tem condomínio que tem eu advogo para um condomínio que tem 1 milhão no fundo de reserva. Teve uma assembleia que o Sérgio participou no domingo, que só de recuperação tem 800 mil. E estavam querendo eleger uma empresa que eles nunca tinham ouvido falar. Sorte que a justiça foi feita e o síndico atual ganhou de 35-5, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vejo a profissionalização, inclusive do presidente da Assembleia. Sim. Né? Porque o presidente, às vezes, ele entra, ele não conhece a convenção, ele não conhece a legislação, ele não conhece nada, ele toma decisões arbitrárias ou não toma decisões, né? E eu e Sérgio participando de uma assembleia na região dos Lagos, que o síndico foi destituído sem ao menos estar na pauta. E foi, tá? E não voltou até hoje, porque ele não quis entrar na justiça. E eu estava como advogado do síndico. Teve uma hora que eu cansei, 1h da tarde eu fui embora. A assembleia terminou às 5, porque não adiantava falar. O único modo de falar era pegando o presidente pelas calças e jogando lá fora. Sim. Ele levou 2 advogados, que são professores universitários, que nada entendiam de condomínio. Porque hoje todos pensam que entendem de condomínio. Né? Mas se você vê, eu participo de um grupo de síndicos, deve ter vários síndicos aí do grupo, que tem debate o dia inteiro no grupo, se pergunta sobre tudo. Mas quando tem uma live, se comparece 2%, é muito. É verdade. Quando tem um curso, se matriculam, é muito. Gente, eu sou empresário do ramo de contabilidade condominial. Eu vou começar a não falar mais administração condominial. Eu vou começar a falar contabilidade condominial. Porque, na realidade, o que a gente faz é contabilidade condominial, não é administração. A gente pode até dar alguma orientação administrativa de gestão, mas o gestor é o síndico. E, Egito, pela sua experiência, quantos conselheiros sabem conferir balancete? Rapaz, eu acho que numa condição mínima, né? E eu já tive pessoas de boa intenção, que vieram da área financeira, que já trabalharam com gestão, 15% com muito boa vontade, tentando fazer o melhor pelo condomínio. Mas você é bem otimista. Contábil, no sentido contábil, no sentido técnico, nem 1% ou 2%. Isso. E de condômino, eu digo que 0,2, 0,3. Então, a gente se aprimora como empresário, né? A gente busca os melhores programas. Eu, por exemplo, eu tenho Superlógica, que é uma das maiores plataformas de administração de condomínio no país. E eu faço balancete em Excel.
Por quê? Porque eu não concordo com o sistema deles apresentar o balancete, que ele é muito mais contábil do que uma prestação de conta. É um balancete e o condômino quer ver prestação de conta. A gente manda, bota no site, paga tecnologia, paga tudo, menos de 0,5, 0,2 condôminos olha o balancete. Só olha quando tem uma briga interna de tomada de poder. Você entrou num ponto importante. Eu falava com o Sérgio mais cedo que o curso é feito por advogados que atuam na área condominial, que a Assembleia ela tem uma relevância jurídica muito grande, mas nós avançamos dizendo que, independente do lado jurídico, ela também é um lado político, no sentido de grupos sociais, interesses, conflitos, que isso faz parte da sociologia de qualquer organização humana, né? E agora você ainda vai mais além, você ainda vai num olhar contábil, que é importante para compreender um pouco os atos praticados, já que a Assembleia ela prova contas, né? Ela pode eleger ou destituir o síndico do condomínio, ela lida com a previsão orçamentária para aquele exercício fiscal, ou seja, é muito complexo e nós não vemos as pessoas que trabalham no universo condominial se preparando adequadamente. Você levanta um tema muito importante, né? Em boa hora, por sinal. Você quer um exemplo, Egito? Teve um condomínio da minha carteira que está novo comigo, eu fui fazer a previsão orçamentária. Aí eu botei água e luz variável, né? Que ela tem que ser rateada todo mês, e as outras despesas a gente faz uma previsão para ela ficar estática. Mas água e luz coloquei variável. Aí a síndica falou que eu luz variável. Aí eu falei para ela que a conta da minha casa veio R$ 1.200 no mês e R$ 1.900 no outro. A conta de um condomínio que Sérgio administra é variável. Ela veio 2 contas mês retrasado, da Enel. A conta de água dispara e ninguém sabe. Aí esse condomínio aprova água na última que chegou, a mais cara. Aí no mês seguinte, ela chega a R$ 1.000 a mais. Quem paga? Ninguém. Vai sacar do fundo de reserva sem autorização, deixar de pagar alguma conta. Aí no outro mês, 2.000. Aí quando você vai vendo no decorrer do acumulado de um ano, dá 30.000 de diferença, 40.000 de diferença. Sabe quando que o condomínio vai recuperar esse dinheiro? Nunca mais. Porque isso é déficit orçamentário. O financeiro ele pode demorar, mas vai receber a cota condominial em atraso em alguma hora. Então, o que a gente vê nisso? A gente vê que a Assembleia, os condôminos também não estão preparados. A gente tenta implantar uma modernidade e não adianta. A gente não consegue convencer que aquilo está errado. Aí você vai botar... Aí eu falo, olha, então se ela chegou a 6.000, você tem que botar 9. Para pelo menos te preparar numa média. Mas também não vai conseguir. Então, a Assembleia é muito importante. A Assembleia, você leva uma previsão orçamentária em dados reais e a Assembleia diz o seguinte, não, deu 15% de aumento, eu só dou 5%. E o síndico fica calado. Quando só dá 5%, que você está botando dados reais de rateio, o síndico deve virar para os condôminos e falar assim, ok, os outros 10, tá aqui as despesas elencadas, eu vou tirar da onde mensalmente? Tem que estabelecer da onde vai tirar, porque se não tirar, você vai ficar com um déficit orçamentário. Então, não adianta, porque a Assembleia ela também tem que ter uma cultura, e o síndico também, ele não pode imputar somente a responsabilidade para a administradora, para o contador. Ele tem que entender o mínimo de como foi feita aquela previsão orçamentária. A previsão orçamentária ela tem que ser feita pela administradora? Não, ela tem que ser sugerida. E o síndico tem que olhar item por item e entender. Porque quem tem o poder político de convencimento não é o representante da administradora, é o síndico. Então ele tem que saber entender um balancete para ele defender a prestação de conta dele. Ele tem que entender a previsão orçamentária para ele defender a prestação de a previsão orçamentária e dizer, gente, se vocês não aprovarem, vocês têm que me dizer o que eu vou tirar aqui dessa despesa. Porque é uma questão matemática. É igual o desconto de pontualidade que tem um artigo de um brilhante advogado de Niterói, chamado Dr. Sérgio Itagiba, que fala sobre desconto de pontualidade.
e que está no livro também do Dr. Luiz Arichavala, que eu tive o prazer de participar desse capítulo de desconto de pontualidade. É matemática, gente. Não adianta você elencar, dizer que tem que se receber 100% e depois você dá o desconto para pagar no vencimento de 10%, 15%. Da onde que vai sair esses 15%? Se você não criar uma rubrica de desconto. É uma engana que eu gosto. Você acresce para depois tirar. Mas o ministro que aprovou isso, ele não entende de matemática. Ele não entende de gestão condominial. Então, por que eu estou partindo para isso e o tema é a Assembleia? Porque tudo é decidido na Assembleia. Você tem que ir com uma cultura multidisciplinar para dentro da Assembleia. Você não adianta ir fazer uma Assembleia sem entender de nada. Os síndicos têm que se prepararem. Toda hora tem curso da CBPJur, toda hora tem curso do Aprimora, ou seja, o curso grande de síndico profissional, ou os cursos aleatórios. Né? Ou curso, vai fazer um curso de convenção, vai fazer um curso de folha de pagamento, vai fazer um curso com a Paola de previsão orçamentária, vai fazer um curso com o Itagibe e com o Nazaré de assembleia. Ninguém faz, gente. Sabe por quê? Não, eu tenho administradora. Tem um monte de administradora honesta, mas tem um monte que chuta e que não quer nem saber da despesa, embrulha e manda. Ele quer saber se entrar tarifa, de entrar periférico, de o condomínio ficar no devedor. Ninguém sabe, quando chega o balancete, que a conta condomínio está negativa e o fundo de reserva está positivo. Ninguém sabe que houve ali ou um déficit financeiro ou um déficit orçamentário. Mais uma importância para a contratação, a começar por um advogado, para dar orientação desde a elaboração do edital, para avaliar a convenção, o regimento interno daquele condomínio, um advogado presente numa assembleia para orientar o presidente na elaboração de uma ata, tá? Para orientar sobre os atos jurídicos que são praticados ali, né, Sérgio? Artigo 104 do Código Civil, a Assembleia ela tem a ver com direito de propriedade, direito de voz, direito de participação, enfim. E você passa por todas as outras profissões, mas, sem dúvida, o advogado ele é ferramenta importante, né, para orientar o síndico. E o síndico deve ter um conhecimento mínimo para poder atuar nesse universo condominial, sendo assessorado por todos esses profissionais. O curso de Assembleia, então, Sérgio, a gente está falando aqui, mas o curso começa, inclusive, amanhã. A professora Cecília vai sortear uma bolsa daqui a pouco de 50%. E quem quiser também fazer a pós em gestão de condomínios pelo CBE-PJur, está sendo lançada, começa no mês agora de abril, no final do mês. Aí vai ser abordado todos os temas para a gestão direta, para a gestão auxiliar, para ajudar todos que lidam com esse universo condominial. Sérgio, você quer fazer alguma consideração sobre o que o Nazaré falou, relativo à Assembleia de Condomínio, relativo à prática, à atuação do síndico, à condução pelo presidente, a importância do ato? Enfim, fica à vontade para falar. Eu vou esticar aqui mais. Eu não vou acabar às 19h30, Nazaré entrou um pouquinho depois, vamos esticar aqui até às 19h45, às 19h50, tendo assunto a gente vai. Maravilha, eu só vou precisar sair às 19h30, tá? Que eu tenho um compromisso, mas até lá estou com vocês. A questão do presidente, que o Francisco mencionou, é essencial. Tá? Em condomínios, com um ambiente conflituoso, é muito difícil você encontrar algum condômino disposto a presidir. Tá? E a gente tem passado por esse tipo de problema ultimamente, de forma reiterada. Tá? Então, a questão da profissionalização do presidente de assembleia, que para muitos pode parecer uma coisa extremamente distante, para quem vive dia a dia de condomínio, é essencial. Tá? Da mesma forma que, como quando a gente fala de profissionalização do Conselho Fiscal, pode parecer absurdo, mas no final das contas é muito importante. Você tem síndico profissional, você não vai ter um conselho para fiscalizar no mesmo nível aquela pessoa que tem um conhecimento muito maior em termos de gestão de condomínio. E quando a gente diz conhecimento, aplicado tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, a questão da profissionalização do presidente de assembleia, talvez muito importante. E essa previsão na convenção de só condômino presidir, muito perigosa, né? Nesse tipo de situação. A gente tem casos em que o poder jurídico do presidente, muitas vezes, é usado de forma maléfica. Né? Por exemplo, quando se diz que presidente desempata a votação. Onde está escrito na terra que presidente desempata a votação? Isso não existe. Não existe. E eu já vi síndico profissional argumentando isso e ganhando a eleição 2 vezes por causa disso. Em 2 condomínios diferentes. Né?
E com o presidente chegando e dizendo, com a minha prerrogativa de presidente, eu declaro eleito fulano. Mas o voto dele é igual. Já tive gente me perguntando se voto de presidente vale 2. Se voto de presidente vale 2, mesmo assim a deliberação empata. E o que você faz no empate? Numa situação em que há empate? Aí você faz o curso que vai começar amanhã, que a gente explica para vocês. Tá? Mas é muito perigoso, por exemplo, esse tipo de utilização de poder jurídico, né, dessa autoridade de presidente, por exemplo, e que é uma das coisas contra as quais a gente tem que lutar muitas vezes. O poder do presidente é essencial para garantir que a Assembleia seja tranquila. Mas dependendo do que ele faça, isso pode ter um efeito nefasto sobre a condução do ato, sobre os efeitos que ele vai surtir. Então é muito importante que, por exemplo, a gente tem um presidente muito bem colocado. E a gente tenta também trabalhar as atribuições do presidente e do secretário, as responsabilidades às quais, principalmente, o secretário está sujeito. O secretário tem responsabilidades até de ordem criminal, quanto ao que ele faz registrar na ata. Isso é importante que a gente saiba. Tá? E só fazer aqui um pequeno agradecimento, né, à presença aí do Dr. Ralph, tá, de Andrade, que é secretário-geral da Anacrim, está aqui nos prestigiando, um grande amigo, tá? Ao nosso amigo Gilcimar e ao Rafael Pereira. Se eu perdi mais alguém aí, meus amigos, por favor, me desculpem, mas não tem como acompanhar, tá? Tantos entrando e o telefone tem um touch meio ruim, então se eu clico no negócio aqui aparece outra coisa. Excelente, Sérgio, excelente. Bom, o Nazaré está com um problema na internet, né? É bom que ele já chega amanhã na hora do curso com muito assunto para trabalhar, para tratar. Infelizmente, então, a gente está caminhando para o fim, já que eu não vou poder contar com você até mais tarde, e a internet do nosso amigo não está muito legal, né? Faz uma síntese, então, Assembleia eletrônica, em sessão permanente, a importância da Assembleia. Faz uma fala aí, deixa um abraço também para a Marisa. A Marisa entrou agora aí. Outra Marisa, minha querida, estou te devendo uma resposta, mas o mês de março foi muito ruim. Tá? Só para finalizar, né? Inclusive, a Marisa está entrando na Anacrim e a convite do Ralph, e ela vai falar sobre a parte de aspectos, né, criminais dentro de condomínio, é uma matéria à parte, né, que ela está construindo aí. Eu costumo dizer que Marisa é uma advogada em dois mundos. Né? Ela está no mundo do direito privado e ela está no mundo do direito penal. Né? Então, isso faz dela uma pessoa única. Né? Ela já é única com a personalidade dela, com o jeito dela ser, mas profissionalmente, além disso, ela é uma pessoa única. Né? Então, um beijo, Marisa. Eu gosto muito de você sabe disso. Tá? Então, meus amigos, nosso curso é isso. Tá? A gente vai tentar trabalhar desde o início até o final de uma Assembleia. Olha, inclusive, ela vai a caráter, vai armada, com uniforme de policial para dar treinamento. Isso é ótimo. Isso é bom para também dar aquela moralizada, né? Ela vai falar sobre segurança em condomínio, Marisa, delegado Zé Paulo Pires, né? Vai ter uma turma bacana aqui, síndica Gabriela, todo mundo falando um pouquinho sobre a segurança em condomínios, né? E um toquezinho dos aspectos aí criminais. Serginho, cuidado com o amor da Marisa, porque a Marisa era possessiva. Depois de uns 3 anos eu vim descobrir. Eu tirei uma foto, né, para a Expo Síndico, que vai ter aqui em Niterói, dia 28 e 29 de abril, e aí estava com a organizadora do Rio. A Marisa ficou furiosa, porque não era ela do lado da foto, que ela é minha vice-presidente lá na comissão do MER, né, Direito Imobiliário e Condominial lá da OAB, e ela é secretária-geral da AB. Então, se tinha que ter uma mulher ali, já que não seria minha esposa, que fosse a Marisa, porque era um evento, né, um evento profissional. Ô Nazaré, eu estou vendo você postar aqui, mas a internet sua, pra gente, eu não consigo te escutar. Não sei se está com problema na sua internet, aí, senão a gente continuava esticando mais um pouco pra gente. Você está conseguindo ver o Nazaré aí, ou Itagiba? Tá travado. Eu consigo ver só nos comentários. A internet dele tá travada aqui. Então, Sérgio, finaliza essa live aí, deixa o Nazaré para amanhã, que ele já vai chegar falando, dando a experiência toda dele aí. Infelizmente, hoje a internet não ajudou. Então, meus amigos, é isso. Tá? A gente tenta trazer para vocês um conhecimento teórico básico de Assembleia, mas também um conhecimento teórico, tá? um conhecimento prático de como desenvolver sua Assembleia, como começar com ela, desde a convocação até o encerramento, os papéis do presidente e do secretário, que são muito importantes. Temos um roteiro de procedimentos e sobrando tempo, mas como disse, né, se não sobrar tempo, a gente sempre volta com uma palhinha extra
né, uma aula extra, a fazer uma assembleia simulada, que no final das contas é muito legal, acaba sendo muito proveitoso para quem participa, inclusive para nós, porque a gente acaba conhecendo muita coisa em assembleia, nas simuladas então mais ainda. Tá? E digo, nós, Francisco e Sérgio, tá? A gente sempre aprende muito também com vocês, porque a assembleia é uma coisa única que vocês fazem no condomínio de vocês, às vezes é algo desconhecido para nós. Então esse contato para a gente é muito importante também. Tá? Então tenho certeza de que a gente também aprende tanto quanto vocês. Tá bom, meus amigos? Então era o que se continha, Francisco. Muito obrigado aí pela oportunidade da gente fazer esse bate-bola. Tá? E espero vocês amanhã, meus amigos. Tá? A presença de todos é muito importante para nós. Olha, agradeço a presença de todos aqui, Tajiba, Nazaré, todos os colegas que entraram e participaram conosco, né? O curso será online, estou vendo aqui a Eliglês perguntando. Manda uma mensagem para a Curso Aprimora, tá? Que a gente vai te dar um desconto especial. A Cecília fazer um sorteio aqui não conseguiu, vou pedir para ela dar um desconto considerável para quem estava na live com a gente. Manda mensagem agora, eu já encaminho para ela para fazer a matrícula de vocês com desconto substancial aí para vocês conhecerem essa aula que vai ser, essa turma que vai ser a terceira, né, Sérgio? Quarta turma de assembleia. Aqui com a escola, não me recordo, mas talvez seja a quarta turma já. Quarta turma, sempre cheia, sempre muito procurada, né? E teve gente que fez 2 vezes, quis fazer de novo, porque é um tema interessante. Manda direct aqui para mim, que eu vou encaminhar para a professora Cecília, ela já dá um desconto especial. O Nazaré falou, quarta turma, vai dar um desconto todo especial, né? Quem for do Rio de Niterói, Expo Síndico, aqui no Clube Central, Niterói. Quarta turma sempre. Isso. Aí, Francisco, como eu... Isso. Como eu tenho aqui Isso, eu tenho registro de todo mundo que entrou aqui. Quem for do Rio de Niterói, Expo Síndico, aqui no Clube Central, Niterói. Isso. Aí, Francisco, como eu... Isso. Como eu tenho aqui Corta o áudio. Isso, eu tenho registro de todo mundo que entrou aqui. Quem for do Rio de Niterói, Expo Síndico, aqui no Clube Central, Niterói. Pessoal, manda um direct.